E aí, Caião? Bom, Mais um? opa, mais um. Passamos Falando aí ainda de mistério. mistério, passamos aí o que fez o anterior, que foi um episódio muito legal O do Jorge, né? Nossa, Aquela história, né? todo mundo falou que foi emocionante, realmente é uma história, né? E os outros a gente passou aí pelo pela história do Kleber, Egito, falou um o pouco grande Otávio. falou um pouco aí com o pastor, falou com o Otávio sobre aí o Otávio que já tá em todas Não, o Otávio já está em todos os Neorígenos, já invade todos eles. E aí agora já tá partindo para mais um convidado aí. Mas o convidado, que era uma série que a gente queria fazer com poucos episódios, mas já está rendendo bastante assunto, são assuntos que não acabam nunca, né, cara? Sim. Tem bastante coisa. E hoje a gente vai falar aí dos misticismos, curiosidades, mistérios aí que circundam a maçonaria e também outros assuntos aí voltados a esse tipo de mistério, né, não, Caio? Sim. Bora lá? Bora lá? Bora lá cumprimentar o nosso convidado? Vamos lá? Ô, Jorge! Olá, E Thiago. aí, cara? Tudo bom? Tudo bem, Beleza? você? Tudo bem, E aí? tudo bem? Bom, cara. Beleza? Caio. E aí, Legal estar pronto? aqui. Pronto. Vamos conversar. Seja bem-vindo ao Feliz Neopod. em trocar essa experiência com vocês aí. Gente que tá feliz, pra nós é uma honra. E bem-vindo ao Neopod, né? É isso Bora, aí. bora. Galera, bora dá um bater like esse aí papo se vocês gostarem do que a gente vai falar. Aí já tá, é um merchan aí, pessoal. É isso aí, gente. Se inscrevam aí, dê o seu like e que vocês vão curtir mais esse bate-papo. Aproveitando aqui já, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Neopod, hein, cara? Se inscrevam no canal e para muitos outros, né? Se inscrevam no canal, acessem o portal Neonews. Tem lá uma série tem crônicas, tem Tech Hour com o Henrique, tem games, tem cultura pop em geral. Agora o Jorge aqui, a gente soube que ele está entrando também nessa cultura pop aí, HQ e tudo mais. Então, bora Eu lá. esqueci a minha folhinha. Eu esqueci. Valeu, gente. Vamos pro bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Neopod. Para hoje continuarmos falando sobre mistérios, sobre tudo que circunda aí, esses misticismos todos aí, o que está rolando aí hoje no mundo. E para falar sobre isso, a gente trouxe o nosso grande amigo Jorge. Jorge, boa, bem-vindo de obrigado. novo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você Se estiver assistindo. E o personagem tá onde? Tá no bolso. Tá no bolso. A gente fala isso, pessoal, porque no episódio anterior teve muita gente que achou que o Caio tava nervoso, mas ele não tava, não. Ele tava vestindo o seu personagem. Né, Caio? Tem que ser marrento. Isso aí. Tem que ser um pouco marrento. Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui à nossa conversa. Hoje a gente vai focar um pouquinho pro lado da maçonaria, né? Então a gente vem trazendo pessoas de diferentes culturas, de diferentes crenças, para a gente poder deixar o bate-papo sempre muito rico, né? Informação, cultura, falar de sociedade. Então esse é o nosso objetivo, né? Lembrando que aqui não é um podcast de religião, não tem nada a ver com isso. A gente traz e aborda mesmo voltado à cultura, voltado a curiosidades e tudo mais. Então esse é o nosso objetivo aqui. Jorge, vamos lá. E hoje o nosso tema central aqui é maçonaria, né? Pelo menos Boa. uma parte dele. Isso aí. Jorge, vamos começar. A gente sempre fala um pouquinho do convidado que a gente traz, né? E fala um pouquinho para nós dessa sua trajetória até chegar na maçonaria. O que te levou a isso? Legal. Acho que vou dar um preâmbulo rápido, só porque a gente fiquei super feliz com o convite de vocês, de poder vir falar sobre esse tema. Obrigado. Eu Nossa, tinha visto um vamos. episódio de vocês aí falando do Egito, né? Sim. E aí uma hora eu vou puxar o gancho do Egito. E até o Thiago, a gente tem uma relação comercial, de contato, de amizade. Um dia eu perguntei, cara, você faz parte de alguma sociedade iniciática, tal, não sei o que? Ele, não. Eu falei, não. Porque assim, eu trato a maçonaria, agora até falando com todo mundo, numa linguagem um pouco mais normal. Porque, para mim, ela aconteceu de uma maneira muito interessante. Acho que todo mundo tem a curiosidade. Eu morei no interior, a gente vê a maçonaria, às vezes até hoje eu faço uma leitura que ela é mais atuante no interior, mas a gente fica olhando e fala assim, cara, o que é esse negócio, né? E comigo a história acabou acontecendo, foi ao acaso, que depois de eu ter perdido minha mãe, um primo meu acabou se revelando que participava do grupo, e aí eu contei para ele que eu tinha esse interesse, e ele acabou endereçando de uma loja, depois a gente vai falar um pouquinho o que é loja, do interior, um contato aqui para São Paulo, eu já estava morando em São Paulo,
E aí eu passei por todo o processo de avaliação para ingressar na ordem, né? E tô tendo uma vivência muito interessante, muito legal. Eu acho que assim, foi um despertar, a gente vai falar um pouco de outras sociedades iniciáticas, foi um despertar para a gente poder ter um tempo com a gente. Eu acho que o intuito é isso. E eu procuro falar algumas coisas para a gente tirar um pouco o tabu, o viés, as lendas, os medos. Tem muita coisa, cara. E assim, às vezes a gente mesmo se perde nesses conceitos e é bom, uma oportunidade de a gente esclarecer e até despertar em pessoas aí a participação na maçonaria, na Rosa Cruz, em outras sociedades. E antes de você entrar, você tinha também todas essas curiosidades. Total, né? total. Tem uma hora na maçonaria que os caras te convidam, primeiro você tem que ser indicado por alguém. Pessoal, outra coisa, a maçonaria que fala que vai na internet, te busca e pede taxa, não é maçonaria. Isso daí não é... Isso daí já la maçonaria sou eu, né? É bem por aí. Então, fiquem espertos, tá? Então, assim, alguém do teu contato vai te chamar, vai fazer um convite, vai te deixar claro sobre essa questão, e aí você vai passar por um processo para que as outras pessoas que praticam isso te conheçam e você seja avaliado. E engraçado que eu já cheguei meio solando, mostrando toda a minha curiosidade, né? Os caras fizeram lá, conversa, vai lá. Aí o cara perguntou pra mim assim, mas por que você tá vindo pra gente? Eu falei, porque eu quero saber tudo que vocês... Né? Aquela geralmente curiosidade. É muito curiosidade, né? Eu quero saber tudo, inclusive, vocês têm a ver com o Templário, não sei o que lá. O cara deu risada e falou, calma. Peraí. Onde que vocês escondem o cálice? Eu vou aprender o toque. Eu acho lá, que esse tudo... O tudo é uma busca legal da gente ter em qualquer coisa, mas vamos devagar em qualquer... né? Nessas buscas de autoconhecimento, enfim. E eu tô lá um tempinho, já acho que quase 10 anos, aprendendo... Tempinho? 10 anos? 10 anos. É porque é gostoso, eu gostei, eu achei interessante. Puxa, que legal, cara. Eu acho que é interessante até porque tem várias coisas que a gente pode até perguntar aqui, de todo... Assim, você falou dessas curiosidades, que tem muita coisa do popular, que tem um toque, que eles têm, que tem essas várias coisas que assim, que todo mundo acha que acontece, e às vezes é Esses só negócios do toque é o que uma que coisa, você tá falando? Toque de mão. Tem que isso também? Isso daí acontece. É assim, todo mundo que entra na maçonaria ou que participa desse grupo, a gente acaba tratando de assuntos, não que são pertinentes à nossa relação. Existe, sim, uma questão da gente poder se sinalizar de que provavelmente a gente estuda na maçonaria, não é nada além disso, né? Existe algumas outras formas, e eu mesmo desenvolvi esse jeitão mesmo de falar, cara, você participa de alguma sociedade iniciática? Não tem toque, não tem nada, não tem... Então depende se você é mais formal, menos formal, tal, mas isso também é uma coisa assim, menos relevante. Eu acho que a maçonaria teve um momento mais austero dela lá atrás, e realmente era toda essa tratativa formal, então você precisava saber qual era o enigma assim para você se portar, mas tem símbolos, tem imagens, tem tratativas, e aí você começa a fazer a sua viagem. O legal da maçonaria é que é uma viagem pessoal, entendeu? Isso é muito interessante. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive. O Caio, ele tem uma historinha engraçada, porque a gente fala muito de curiosidade, né? Minha piada. É uma piadinha aí, mas é bem interessante, porque resume essa curiosidade que as pessoas têm. Não, que são dois... É uma piada, acho que eu até contei no outro, que são duas crianças, né, que elas estão... Todo dia elas olham, né, em cima do muro e tal, não sei o que, daí um dia... Pra tentar descobrir alguma coisa da maçonaria ali. Uma delas entra, daí quando ela sai, outra, e aí, o que acontece lá dentro? Eu vou assim, agora eu não posso falar que eu sou maçom. Não tem como, né? Não tem como, a curiosidade. E no fim a outra não soube, e ninguém soube também, vai saber. Ninguém vai saber. Então, aí, assim, me permitam os irmãos da maçonaria e tal, né, acato as regras, mas eu acho que cada vez mais que a gente trouxer à luz esses mitos e verdades ou esses pensamentos, é legal a gente trazer isso à tona, o que é a maçonaria, e falar, ser um pouco mais aberto, porque acaba um pouco isso, porque essa piadinha ela pode ter um desdobramento positivo ou negativo, né? Porra, o negócio foi muito horrível, então eu não vou te contar porque eu fiquei traumatizado. Não, ao contrário, até. Então acho que assim, a gente procura não falar, porque é a mesma coisa de você falar um tema, a gente começou o podcast falando aqui não é religião, aqui não... porque lá você pode abordar qualquer tema com liberdade. Então, se você tem um viés da sua abordagem de um tema que pode impactar um conflito, perante a maçonaria ou perante o grupo que está lá, você pode abordar, é seu direito, o outro pode... É uma sociedade de pensadores de livre pensar, entendeu? Então, isso que é legal. Então não dá, por exemplo, se eu pegar um trabalho hoje que eu estou lá há 10 anos
debatendo alguma coisa, ou tratei com uma pessoa que frequenta a loja um tema de eu trazer à tona, entendeu? Porque é um depoimento muito pessoal, acho que primeiro, por essa liberdade de ser pessoal, a gente se abre mais lá, esse é o meu entendimento, e segundo, que é uma temática que pode ser lida de uma forma completamente errada, né? Sim. A sociedade, eu acho que a gente vai falar um pouco de sociedades iniciáticas e tal, isso também me levou até a maçonaria, porque quando a gente começa a colocar numa cronologia, a gente vê, cara, que assim, é rei, é papa, é conquista, é inquisição, é um monte de coisa, todo mundo disputando. E aí na hora que você não tá de um lado, o outro lado é diabólico. Porra, fala sério, né? É verdade. Né? Não pode ser assim, né? Exatamente. Sempre quando você tá de um lado, sempre o outro lado isso, é o lado cruel. Não, exato. Então assim, por isso que eu acho que a maçonaria tem que falar um pouquinho mais sobre ela, porque não tem nada a ver com essa coisa ruim, entendeu? E qual é a origem dela, Jorge? É assim, eu não sou tão catedrático, vou falar muito de algumas leituras. Na verdade, o conceito da maçonaria vem de pedreiro. O pedreiro é o executor de templos e catedrais. Inclusive tem até a ver com a vestimenta, exatamente, né? Exatamente. A gente se porta como um obreiro. A filosofia também, que a gente faz a introspecção, é um obreiro. Até uma pergunta interessante, né, cara, que com o decorrer da vida... Qual que é a tua obra, né, cara? A tua obra realmente é só fazer esse podcast? A minha obra é só fazer o papel de vendas, a tua obra é o desenho, enfim, tem que ter coisas além disso. Então, vem desse conceito. Aí ela teve uma grande divisão, que eu acho que ela fazia parte da época medieval, então os construtores, o conhecimento naquela época era muito reduzido, então quem era dos grupos de pedreiro tinham conhecimento de matemática, de filosofia, de geometria, e tinham a capacidade de erguer templos, a consagração do seu Deus. Então era essa a maçonaria, e acho que em 1717 foi fundada a primeira loja na Inglaterra, que aí ela começou a ter um viés um pouco mais aristocrático, mais filosófico, que aí se fundou a primeira loja da maçonaria inglesa, e aí se começou um outro viés que é onde a maçonaria se encontra hoje, trabalhando esses pensadores e esses construtores sociais, através dessas reuniões, desses debates, entendeu? Então foi esse o começo. Esses personagens históricos que você citou, a gente, do popular, a gente sempre ouve falar muito, eu não sei se exatamente da maçonaria, né, mas do Leonardo da Vinci, o Galileu, assim, eles são conhecidos membros ou de outras sociedades? Isso é um misticismo. Não, então a gente busca. Desses dois especificamente, eu não sei se te dizer com clareza, mas existem membros que participaram da maçonaria, Dom Pedro, existem, por exemplo, se não me engano, o Mozart foi da maçonaria, tem algumas coisas. E aí o legal é o seguinte também, que quando você começa a estar lá, você começa a entender que existe um trabalho histórico para dizer que esse cara foi. Uhum. Mas também existe também uma releitura, que às vezes um cara desse, um grande aristocrata do passado, ele se iniciava na maçonaria, ou ele era promovido na maçonaria, para a maçonaria também mostrar que tinha um cara desse peso lá dentro, né? Dessa significância. Podemos dizer que seria um marketing também. Né? Também assim, gente, não vão me crucificar, isso aí é uma leitura minha, mas assim, a história que uma vez eu li em relação a Dom Pedro é que assim, cara, é importantíssimo para a fundação da maçonaria, o estabelecimento da maçonaria, que ter o cara junto, entendeu? Sim. Então o cara passou nos graus da maçonaria super acelerado. Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Acho que foi Dom Pedro I. Dom Pedro I. Que interessante. Então podemos dizer também que ele foi um pilar aqui até para a maçonaria se instalar no Brasil. Sim, começou nesses princípios, depois eu não sei o ano específico de quando fundou-se a primeira loja, que é o Grande Oriente do Brasil, depois teve o desdobramento. O Brasil tem algumas peculiaridades, até assim, outro assunto para quem um dia ouviu falar da maçonaria. Pergunte sempre, cara, a que Oriente a gente pertence? Alguém te comenta, tá bom, você é da loja, não sei lá, você é da loja Nel, sou Nel, beleza, legal. Qual que é o seu Oriente? Grande Oriente do Brasil, grandes lojas dos estados, porque a gente tem dois. O certo era não ter esses dois, tá? Isso aí eu vou deixar para quem entrar na maçonaria descobrir que o Brasil teve esse desdobramento. Que aquela piada do Caio. Não, porque, cara, o Brasil tem seu viés engraçado, né, cara? Assim, todo lugar respeita um grupo, aí o grupo um dia se subdividiu e criou dois grupos. E até chegou até o terceiro grupo aí, então o Brasil tem 3 grupos certos e validados no Conselho da Maçonaria. Mas a gente vai chegar nisso daí, Jorge. Boa. A gente vai chegar nisso. Bom, sua trajetória, aí você entrou
você descobriu, você tinha curiosidade, você entrou. Isso. E como é que foi o ritual de iniciação? Você existe. Isso E também o que você, assim, o que existe. possibilitado para você falar. Não, assim, eu acho que é uma coisa que é tranquila da gente abordar. Existe sim um ritual de iniciação. Importante a gente saber que existem graduações na maçonaria. Então nós vamos ter... Até porque eu estou falando coisas que tá na internet, gente. Assim, busca... Outra coisa, busca informação e vê quem escreveu. Se é um cara idôneo, se é um cara... Tem livros da Madra, que é uma editora que foi focada em maçonaria. Tem livros interessantes. Mas depois eu até vou falar. Se você curte a maçonaria, tenta se aproximar para um dia entrar na maçonaria. Não antecipa as coisas não, para não misturar seus paradigmas. Mas... Jorge, só fazendo um parênteses. Tem uma série da Netflix falando sobre a maçonaria. O que você acha sobre essa série, antes de você falar sobre a iniciação? Fantástico. Eu não completei ela em virtude de talvez a narrativa, pensando em termos de... Eu gostei muito da série. Então, como talvez quem já vê que alguma coisa que eles foram até simplistas, então a narrativa foi isso. Mas achei fantástico. Mostrou as lojas inglesas, né? Mostrou o encontro. O legal da maçonaria, depois da reunião a gente faz um encontro, a gente janta junto, a gente fica junto para conversar, para trocar. Por isso que se chama de irmão. Naquele momento, é uma de um grupo de pessoas que está a fim de se desenvolver. Pode ter momentos que a maçonaria não se apresente assim. Cara, tem cara brigando com o outro, porque é um monte de gente, é homem. Em todo lugar tem. Isso, exatamente. Seres humanos, né? Mas só puxar o gancho do que a gente estava falando da própria iniciação. Então, você entra, você vai ter 3 graus. Você é aprendiz, companheiro e mestre. Então, para cada grau, você passa por uma cerimônia que a gente chama de iniciação, ou se chama de transformação, ou tem outras nomenclaturas. E a principal de entrada é essa que é a iniciação, que é onde você vai tomar um conhecimento do templo, vai participar daquele grupo, e ela é como se fosse uma obra teatral. Só que você é um personagem dentro daquele teatro. Então, quem já está na maçonaria se comporta de um determinado formato, e você fazendo parte dessa peça teatral, dessa cerimônia de iniciação, tem uma vivência muito interessante, muito bonita, muito simbólica. E aí quando se pegam detalhes disso, você acha que é um negócio de magia. Não, cara, é uma ritualística. E existem vários ritos. E o gostoso da maçonaria também é isso. Aí, por exemplo, eu entrei e fui iniciado, aí nós vamos iniciar você. Aí, beleza, foi iniciado. Aí vai ter uma outra sessão que a gente vai iniciar um outro irmão. Aí você relê como um observador. De uma hora você está de um lado e outra do outro, e você tem duas perspectivas. E à medida que você também vai evoluindo nesse conhecimento espiritualístico, enfim, coloquei algumas palavras aí, nesse conhecimento, você ter a oportunidade de reler isso em outros focos, em outras perspectivas, é muito legal. E às vezes alguns insights, a gente tem a questão de ter comunicações de instruções que são, na verdade, formas de se expressar conhecimentos sobre o bem, sobre o mal, sobre um olhar filosófico, sobre o despertar da espiritualidade, que a gente vai falar. E aí, naquele momento, cai uma ficha desse tamanho para você. No outro momento, cai uma ficha completamente diferente. Então, a maçonaria ela acaba te prendendo muito a participar dela, porque ela tem esse lado de se reapresentar e te fazer aprofundar com essa releitura. Então, uma iniciação é sempre uma nova oportunidade de você se olhar lá atrás, uma outra cerimônia que vem a ter. Existem cerimônias que são abertas ao público, então é interessante... Olha. Às vezes você pode tentar entender, chamam sessões brancas, você entra no templo, você participa de algum seminário, de algum tema. É muito normal se trazer termo a ser debatido na maçonaria para que a sociedade participe. Poxa, inclusive eu não sabia disso, eu quero saber um pouco mais. Vou chamar vocês então para a próxima sessão branca lá. Vamos lá, na sessão aberta. Como que ela chama? Branca. Sessão branca, interessante. Ainda no ritual, você falou que é como se fosse um teatro, né? Assim, não quero também saber de tudo, assim, todos os detalhes, mas tipo assim, você falou que faz uma releitura da vida, então você vai, quanto tempo dura uma média dessa iniciação, assim, mais ou menos? E você falou que é um teatro, então tem as pessoas ali, eles colocam uma situação para você viver ali, Total. Isso? E assim, tem coisas que são muito engraçadas. Então, eu te falar, existe um negócio que chama o ritual é a forma, é o rito, é a forma em que é dado esse conhecimento. Existem vários ritos, né? Existe o rito
escocês, que é um formato ao qual eu pertenço da minha loja, que é um rito mais longo, que as cerimônias elas têm todo um simbolismo, elas demoram mais, existem outros ritos, e tem uma peculiaridade que também, assim, eu às vezes volto a falar um pouco da maçonaria do interior. São Paulo, Campinas, enfim, essas cidades grandes, a nossa dinâmica ela é muito rápida. Então, o que acontece numa cerimônia de iniciação? O pessoal alguém vai te orientar sobre alguma questão de como que você vai se vestir, como que você vai estar preparado, tal, não sei o quê, mas costuma ser que, provavelmente quem se reúne à noite, que você vá para a sua loja, vamos dizer assim, às 7 horas da noite, a cerimônia começa às 8 ou às 7h30, e você vivencia das 8 às 10 e pouco, toda essa peça teatral, essa narrativa. No interior, ou na maçonaria antiga, tinham formas diferentes de você tratar isso. Então, eu conheço amigos que fazem o seguinte, cara, vai ser iniciado, porque já é pessoa do seu contato. Uhum. Nós vamos para um sítio. E o cara dá um trote de alguma coisa, faz o cara ficar ajoelhado, rezando, para não ser... Só para provocar, né? Já que você está instigado. Para provocar mais a curiosidade. No interior, cara, os caras colocavam gente com vela do lado do cemitério, mas era parte do trote. Então, assim, existe algumas coisas, eu acho que hoje em dia, relendo, não é mais saudável, mas na parte antiga tinha também essa preparação que era para deixar o cara mais... mais atraído. E assim, e quem vem de fora, às vezes, porra, tá vendo os caras? Não, onde eu estudei no sul de Minas era mais engraçado, porque eu tinha curiosidade e eu via essa sacanagem que eles faziam com quem tava entrando. Aí eu ficava, cara, falei, meu, que é essa cerimônia? Que é? E não eram duas coisas misturadas, mas a real, a que acontece, é um entrar no templo e você faz uma vivência através de 4 elementos, você faz uma vivência de contato espiritual. Na verdade, o que a gente quer é que o participante desse novo grupo receba de alguma forma uma iluminação. Uhum. Então se provocam algumas sensações, algumas coisas, para que a pessoa desperte. Nossa, que legal. É muito legal. E você queria falar? Porque eu ia puxar a rotina. Como é que é a rotina sua? Só um detalhezinho, assim, por exemplo, você falou desses três estágios. Graus. 3 graus, né? Assim, talvez tenha o fato vocês têm mais contato com sempre o pessoal do mesmo nível, vocês têm tipo uma coisa, um apadrinhamento, assim, o mestre, ele isso é legal, é interessante, né? Quando você entra, você vai entrar como aprendiz. Então, porque o nível do debate, a quantidade do acervo de informação vai até aquele nível, do companheiro vai até aquele nível. Então, o normal é o seguinte, aprendiz fica lidando em reuniões de aprendiz. E aí tem algumas coisas legais. Então, você vai na sua loja, aí da sua loja você vai para outra loja de aprendiz, porque a sua loja ela procura mudar a rotina dela por semana. As reuniões são semanais ou algumas lojas quinzenais. Então falamos de aprendiz na sua loja. Vamos supor que a gente fosse na minha loja, na nossa loja, mas você está em aprendiz e ele está em companheiro. Quando a gente for ter uma reunião de companheiro na outra semana, ele participa, você vai para alguma outra loja para visualizar até o que eles estão fazendo lá. Pode ser um outro rito, uma outra abordagem, um jeito diferente de comportar das pessoas. Aí quando for ter a de mestre, só os mestres patrocinam. Aí você vai na de companheiro, você é obrigado a ir na terceira de aprendiz. Porque a gente quer que o aprendiz vivencie outros conhecimentos, explore a universalidade da maçonaria. Então, vai em outros templos, vai em outras reuniões e participe. Aí à medida que você vai subindo, você acaba ficando mais preso ao calendário da sua loja. E como que você vai subindo? Como que é medido isso, né? Você é hoje aprendiz, amanhã... Tem uma sequência, na verdade acho que tem uma sequência, não seria esse termo, mas eu acho que é uma sequência até pedagógica, em que você vai absorvendo esses conhecimentos. Então o calendário é obrigado a cumprir algumas coisas atreladas a esse ritual e a forma que a gente vai passando essas informações. Existe uma política de trabalho, de você fazer o trabalho é uma releitura, então você apresenta alguma coisa da tua percepção ou daquele tema que foi abordado. E a partir daí você vai ganhando... completou o ciclo, legal. Vimos que a pessoa tem um insight, tal, para evoluir e estar numa linha melhor de pensamento, você vai ganhando essa titularidade, vamos dizer assim. E não tem como você repetir no ritual, né? Não existe isso. Você volta, vai e volta. Né? O repetir, ele acontece nessa releitura. Porque estamos ensinando o cara o nível 1, 1A, 1B, 1C, 1A, aí o nível 2A, 2C, 2B, 3A, 3B. Como a gente não sai dessa rotina, fica... Então assim, agora vamos falar lá... Cara, é uma coisa que dependendo para a dinâmica de hoje em dia,
pro jovem que quer ter. Vai ser uma hora que isso aí vai acabar. Se você não achar outro encantamento, você vai ficar e falar, meu, que coisa vai chata. enjoar, né? Vai enjoar. Vai enjoar. É uma linguagem mais antiga. É uma coisa, é um formato de uma mudança destinado a uma outra época. Hoje, talvez, se fosse criar, necessitaria ter até uma sociedade iniciática mais rápida, mais agile, faz o ciclo, né, da releitura do processo e tenta trazer uma nova percepção do momento. Isso aí pode um dia acontecer, né, cara? A juventude está mais rápida. A juventude chega e fala, pô, tem um resuminho aí? Tem um resuminho aí, como que eu faço pra chegar mais pra frente? Do vestibular. Isso é verdade. Mas o Caio lia o livro, na época de escola, o Caio lia os livros e eu pegava os resumos dele. Porque eu não li os livros na época. O Caio lia tudo. Tem alguns que também... Se bem que eu acho que antes eles... Você lia todos eles ainda. Antes até eles forçavam, na nossa, eles forçavam Tinha a prova do livro. O livro, eles davam livros até difíceis, né? Se Porra, ver até. Vidas secas, né? Sempre. Nossa, Vidas secas. Acho que a gente tem que mudar algumas coisas para esse... E aí eu acho que é o lance que a gente hoje, talvez eu tô falando, ou tento um dia juntar o grupo de pessoas para debater, cada um de uma escola filosófica, de uma temática, de uma organização, para a gente trazer à tona aquilo que serve no agora, porque a gente tem os nossos conflitos. Agora, não acha que assim, vou participar da maçonaria, ou de qualquer outra coisa, da Rosa Cruz, ou da própria igreja, de não sei, e vamos resolver rapidamente. Cara, a gente é complexo pra caramba. Você fazer essa releitura, você sentir que você... De uma coisa milenar. Não é assim. E é puxada. É como se fosse uma relação terapêutica interna, espiritualista, uma releitura. Então, assim, é para isso que serve. O resto não serve para nada diferente disso. Vou promover um bate-papo seu cotado. Pra gente filosofar aqui. Boa, tá bom. Para quem não conhece ainda, Crônicas, todas as terças tem crônicas no portal neonews.com.br. Boa. Bom, a gente vai dividir essa conversa com o Jorge em algumas partes, né? Essa primeira parte era para ele dar um overview mesmo ali do que é, né, essa iniciação, do que é da origem da maçonaria. E para fechar, Jorge, eu posso dizer, quer dizer, como que é essa rotina? Você falou que existem lojas que têm um trabalho semanal, outras que têm um quinzenal. Como que é? Vocês chegam lá, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma igreja católica, né? Então a gente entra na igreja, senta, tem o padre ali fazendo a missa e tudo mais. Como que é? Se você pudesse falar para nós essa rotina sua aí. Sessão, é culto? Fala para nós, como que é o nome que se dá aí? A gente chama trabalho. Nós vamos fazer nós somos pedreiros, então nós vamos trabalhar. Tá. Nós vamos trabalhar o quê? O intelecto, o pensamento, a linha de raciocínio, a conversa, a filosofia. Eu gosto de uma frase que fala que o maçom é um homem livre e de bons costumes. Fantástico. Tenta trazer isso à tona como uma responsabilidade própria. Cara, eu quero ser livre, eu quero ter minha opinião. É difícil. Você tem que estar em algum lugar para... Né? E de bons costumes. Não vou buzinar, não vou fazer... Né? Então, assim, lá a gente fica fazendo essa retórica, esse encontro do trabalho para se tornar cada vez mais livre e para se tornar cada vez de bons costumes. Seria essa a minha visão. Então você vai para uma loja, que é um templo. Esse templo ele tem toda uma simbologia, até legal, vocês vão ver. Ele é atrelado... Tem várias coisas. Tem colunas, tem zodíaco, tem céu, tem, enfim, quem puder ir numa loja da maçonaria, é baseado no conceito de um templo de Salomão. Você vai lá, se reúne, existe uma hierarquia, existe uma liderança, que é quem se pronuncia a respeito para fazer a comunicação de como vai ser conduzida aquela reunião. Existem outros participantes desse nível hierárquico, para poder... Hierárquico no sentido de como conduzir a cerimônia, que vão falando, e tem momentos em que todo mundo participa, em que a loja fica mais aberta, mais fluida, e a gente pode, todo mundo, independente de estar, que a gente chama de cargo. Então você tem o trabalho, o cargo, e você vai tratando disso. E para cada grau tem um formato de um caminho que você percorre. Eu acho que é mais ou menos isso. Então não é culto, é trabalho. Trabalho. Não é igreja, é loja. É loja. Coisa. E engraçado esse conceito agora, só para a gente, que vale a pena fechar, depois a gente volta. Claro. O legal de ser loja, que vem do termo loja, porque quando os caras eram construtores lá atrás, eles construíam a catedral e do lado eles faziam o lodge, que era o acampamento. Então eram lá que, depois de exercitar seus trabalhos,
fazer algo em obra de Deus, vamos dizer assim, a gente ia para o acampamento e lá a gente tratava de outros assuntos. Então pegou-se esse conceito da lateral da igreja para criar o conceito de loja. Então esse é o conceito da loja, Esse então, é o conceito que é da loja. acampamento. Então vocês trabalhavam mesmo isso, e depois faziam um outro tipo de trabalho, um outro tipo de trabalho, que era a confidência do conhecimento, o autoconhecimento, a troca de informação. Interessante. Era mais ou menos por aí que veio esse conceito. Isso foi se aprimorando. Então você recomenda a série da Netflix? Recomendo, acho que é um caminho. Então, fica a dica aí, pessoal. Dica do Neopod. A série da Netflix vai aparecer aí pra vocês. E aí, estão curtindo? Tem muito mais. Tem mais partes aqui que a gente vai continuar com o Jorge. Então, continua aí, segue a gente, se inscreve aí, Caião. Se inscreve aí, né, Caião? Sim, se inscreva. Ajuda a gente a trazer pessoas assim como o Jorge para enriquecer mais aí o conhecimento, a cultura, que a gente acha isso muito importante. E põe aí umas dúvidas que vocês tenham mesmo, que depois que eu vou olhar o podcast para saber o que passa na cabeça da moçada. Show de bola. Coloquem sim e ele vai responder para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Então até a parte 2. Valeu!